família Eagles Brasil, Ale por aqui. Bom, estamos às vésperas do draft e obviamente que ia ter podcast, né? Óbvio que no último feriado a gente deu uma descansada, mas isso não significa que a gente estava desplugado das notícias do Philadelphia Eagles. A gente tem muita coisa legal para falar com você. E eu estou aqui com ele mais uma vez, Antônio Oliveira, que fez a melhor pick do draft do FNN, viu, Antônio? Eu queria dizer isso só. Fala, Lê. Muito boa noite aí. Estamos de volta. Falta 2 dias pro draft. Finalmente vamos descobrir quem vai se juntar aí ao Eagles. A pick foi muito fácil lá no mock, né? Sobrou o Jalen Walker, um cara que é cotado pro top 10. Eu nem queria, na verdade, escolher ele. Eu queria fazer algo mais realista, que a gente pudesse acontecer, né, com o Eagles. Mas fiz o dever de casa, né? Não tem muito Não, o que tá falar, né? certo. Eu acho que você foi bem ali na sua função de Howie Roseman, viu? Você pegou o melhor jogador disponível, ainda caiu no seu colo, então melhor que isso, impossível, né? Uma pick bem Howie É, Roseman mesmo. Foi bom demais. Bom, é o seguinte, você que tá aí chegando com a gente, tá ouvindo o podcast, muito obrigado por estar inscrito aí no nosso canal do YouTube, por deixar o like nesse vídeo. Também não esqueça, se você ouve pelo Spotify, deixa o follow no Spotify para você não perder as notificações de novo episódio. A gente agradece também a sua ajuda. E é isso aí. Temos muitos meses ainda até setembro, mas muita coisa legal vem por aí. Nada, desde que a gente começou o podcast aqui, já se passaram bons tempos aí. Então pode ter certeza que a temporada vai chegar voando, tá? Mas vamos lá. Vamos falar hoje, basicamente, de draft. Mas antes a gente tem 2 assuntos que a gente quer passar com vocês aqui. E o primeiro de todos é, evidentemente, a extensão contratual do Cam Jurgens, né? Eu acredito que essa é uma extensão contratual daquelas muito boas de se fazer, né? Um jogador jovem, que já produz no sistema do Philadelphia Eagles, é um cara que nasceu como jogador dentro da franquia e é sempre legal você ver a evolução desse atleta dentro do sistema. É mais uma cria do Jeff Stoutland, mais um cara que chega nessa posição sendo uma força estabilizadora, e a gente sabe que center é muito importante. Pô, a gente teve Jason Kelce, né? Fomos mimados aí nesses últimos anos, mas a grande verdade é que em toda a NFL é muito difícil achar um center confiável, né? E em Filadélfia, nós já estamos no nosso segundo. Cam Jurgens é um ótimo center, assinou uma extensão contratual de 4 anos, 68 milhões de dólares, é o center, aliás, o segundo center mais bem pago da história da NFL, tá? Contrato merecido, na minha opinião. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre os números, mas eu quero ouvir o Antônio primeiro. Ale, eu acho que o Ken Jurgens, todo mundo aí vai ter uma opinião parecida, né? Um jogador que é bem unânime na torcida. Com toda razão, assim, é um grande jogador, substituiu bem o Kelce, né? Uma tarefa difícil substituir o Kelce, mas ele até se parece com o Kelce no estilo de jogo, abrindo para o jogo terrestre espetacular, sobe para o segundo nível, né? Tem uma boa agilidade, e, enfim, é um center muito bom, que está ganhando um contrato justo, na minha opinião. Ele nem foi o center mais bem pago, né? Ainda está atrás do Humphrey, É o do segundo mais Chiefs. bem pago, exatamente. É, eu acho que tá bem pago, tá na média. Acho que é, mais um recado, né, do Howard pro mercado, falando que a gente paga os nossos jogadores, né? Tipo, não dá para pagar todo mundo, obviamente, mas os de casa aqui a gente faz o possível para pagar e quem merece vai ter essa continuidade aqui com o Eagles. E é o quarto, né, dos 5 da linha ofensiva que a gente tá pagando, então acho que é o caminho certo, sabe? Exatamente. Tem alguns tweets legais aqui. O Thomas R. Peterson, que é um cara que é muito famoso por cobrir os Eagles no Twitter, né? Ele é da Dinamarca, é médico, mas é um torcedor fanático dos Eagles e tá sempre postando lá no nosso querido Twitter. Cam Jurgens assinou uma extensão contratual de 4 anos. Ele teve a tarefa impossível de colocar os sapatos de Jason Kelce. Ele não tem sido nada além de fantástico até agora na sua carreira. E eu concordo plenamente. Aliás, eu preciso fazer aqui uma crítica. Uma crítica não, mas eu preciso comentar isso. É surreal a quantidade de pessoas que desacreditaram do Cam Jurgens assim que ele pisou na NFL. Eu nunca entendi isso de uma parte da nossa torcida. Era de fato, um preconceito com o Cam Jurgens, gente. Uma coisa assim, sem fundamento nenhum. O Jurgens estava jogando super bem, fazendo um trabalho maravilhoso na linha. E a galera, tem que tirar esse cara, ele é ruim, não sei o quê.
Gente, ele tava chegando na liga, né? Não dá nem pra exigir que ele jogasse no mesmo nível do Kelce. Hoje, ele tá jogando não no nível do Kelce, né? Temos uma proporção ali, mas ele tá jogando no nível altíssimo, o Cam Jurgens, tá? Ele é realmente uma figura indispensável da nossa linha ofensiva. Você concorda, Antônio? Concordo, concordo. Eu acho que no começo da carreira dele com o Eagles, né, que ele jogou de guarda do lado do Kelce, não foi um espetáculo, mas foi sólido. Era o primeiro ano dele na liga, tava muito. O desenvolvimento estava acontecendo ainda. E agora, quando ele assumiu a posição de center, pô, velho, é difícil falar que você não sente falta do Kelce, porque é o Kelce, né? Mas o Jürgen vestiu a camisa muito bem e ainda ajudou no desenvolvimento do Hurts, porque o Kelce que fazia o trabalho grosso ali dos ajustes da linha, com a saída do Kelce, não ficou o Jürgens fazendo, ficou mais o Hurts mesmo, então acaba que foi até bom, sabe, essa continuidade, um passo à frente, sabe? E, pô, tô tranquilo demais com o futuro da nossa linha ofensiva aí com o Jürgens. É isso aí. E tem mais um tweet bem legal aqui, que o Quayle Jones postou aqui. Jogadores dos Eagles com contrato até 2028. Jalen Hurts, A.J. Brown, Devonta Smith, Saquon Barkley, Lane Johnson, Cam Jurgens, Jordan Mailata, Landon Dickerson, Zach Bond. Além deles, ainda tem com contrato de calouro, né? Mas eles ainda vão estar lá porque a gente acredita que eles vão estender o contrato. Nolan Smith, Jalen Carter, Quinion Mitchell e Cooper DeJean. Gente, é muito forte. É um núcleo de jogadores muito forte. Vai dar pra manter todo mundo? Tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas. Mas a gente tem muitos bons jogadores e esse geralmente é o passo que você dá pra disputar títulos na liga, tá? Mais uma vez, não dá pra garantir nada. Cada temporada tem sua história. Lesões podem acontecer e acabam atrapalhando. Por exemplo, Deus me livre, acontece uma lesão com o Jalen Hurts, por exemplo, uma lesão grave, tira ele de metade da temporada. Isso, obviamente, compromete a nossa capacidade, né? E não tem o que fazer. Isso não pode condenar o trabalho que está sendo feito. Outra coisa, a gente tem 20 escolhas de draft nos próximos 2 anos, né? Nesse e no próximo, na verdade, nos próximos 2 drafts. Então, nós temos muito, muito talento a adicionar nesse time. Fora isso, eu também vejo a seguinte questão aqui. O Quinion Mitchell estava só na primeira temporada dele esse ano. Cooper DeJean também. Vão melhorar, vão crescer, vão subir de produção. Cara, eu tô muito ansioso pra ver o que esse Philadelphia Eagles vai fazer nos próximos anos na liga, viu, Antônio? Cara, eu tô muito esperançoso, assim. Claro que, como você falou aí, lesões acontecem com frequência na NFL, né? A gente deu sorte nos 2 anos que chegou no Super Bowl, que chegou com o time bem inteiro. Mas, pô, a gente tá com muitos jogadores sob contrato, né? Como você falou aí, por muito tempo. Ele que até 2000 nossa janela deve chegar até 2028. Tem alguns jogadores de contrato até 2029, mas vai. 2028 acho que é uma janela realista aí. Sim. Muita coisa acontece rápido na NFL, né? O Wentz ficou ruim do nada, teve lesões, nunca voltou a jogar como aquele segundo ano dele. Mas, olhando pelo lado otimista da coisa, né? A gente tá bem posicionado, vamos dizer assim, para competir. Se vai ganhar ou não, é outros 500, a disputa é grande, tem grandes times ali do outro lado, na NFC principalmente, mas o time tá muito bem. E outra, né, Antônio? A gente comentou sobre isso lá no grupo de WhatsApp. Tem o nosso grupo oficial do WhatsApp lá no Eagles Brasil. Se você quiser entrar, basta ir lá no Instagram, no Linktree, tem o link lá na descrição. Cara, o Howie Roseman é um visionário. E é um cara que tá sempre à frente da liga em muitos aspectos. E mais uma vez ele mostra isso. E eu vou explicar pra vocês por quê. Cam Jurgens é um dos jovens centers que vai ganhar um contrato, que ganharia um contrato, na verdade, nos próximos anos, né? Além dele, tem o Tyler Linderbaum, que é um baita de um center lá do Baltimore Ravens. E ele também ganharia uma bela grana. Lógico, tá jogando demais. Fora eles, tem outros centers que também, já veteranos, vão renovar os seus contratos. E esses caras eles ditam o valor do mercado, tá? O Howie Roseman, ele pensa no seguinte, ele pensa, eu vou setar o valor de mercado agora, porque daqui 2 anos o contrato do Jurgens vai estar barato. É a mesma lógica usada no contrato do Jalen Hurts. O Jalen Hurts hoje é o 10º quarterback mais bem pago da liga, em média anual.
Se você for pegar quando o Jalen Hurts assinou o contrato dele, ele era o mais bem pago da história da NFL. E aí, o que o Howie Roseman faz para ajudar, obviamente, a negociar esses contratos antes? Ele oferece dinheiro garantido. Ele dá garantias boas no contrato e aí, com isso, o jogador recebe uma bela grana. O cara nunca vai falar não pra uma grana que vai fazer ele ser o segundo center mais bem pago da história. Mas isso também ajuda o Howie Roseman a diluir a pancada no salary cap. Ele coloca lá os void years, né, que é a grande estratégia dele. Ele coloca anos vazios no contrato para poder diluir a porrada do cap. E aí ele carrega isso no dinheiro morto, no dead money. O que quer dizer isso? Quando você tem um jogador que estava sob contrato e esse jogador sai, muitas vezes você tem anos vazios no contrato dele que contam contra o teto salarial de uma temporada futura, mas que não tem o jogador nela, e mesmo assim o time paga. Pro Howie Roseman, ele entende que esse, vamos dizer assim, não vou dizer que é um risco, mas o Howie Roseman entende que pagar esse preço vale a pena. Vale a pena você carregar ali 40, 50 milhões de dead money e tocar o barco, construir o elenco. É isso que ele faz. E ele fez isso na última temporada, na outra também ele já estava fazendo, e ele costuma diluir essa parcela do contrato nesses void years, nesses anos vazios. Inclusive, a gente tá pagando o último ano do Jason Kelce agora. São, acho que, 18 milhões. Ah, é um grande jogador. Gente, mas construir elenco é isso. Com teto salarial, você tem que flexibilizar. E o Howie faz isso muito bem. Então, ele paga o Cam Jurgens agora, dita o ritmo do mercado e quanto vai ser pago, por exemplo, o Tyler Linderbaum. E aí ele enfraquece, querendo ou não, os adversários, porque os caras vão ter que pagar mais. Ele usa os void years para diluir a pancada no teto salarial das temporadas ao longo aí desses 4 anos de contrato. E além disso, esses void years já servem como uma almofada para receber futuros contratos. Que é o que ele fez, por exemplo, com o Lane Johnson agora. O Lane Johnson recebeu uma boa extensão contratual, um aumento salarial, mas a pancada não vai ser tão grande no salary cap. Ele consegue manejar isso, navegar por esse tortuoso mar do salary cap de uma maneira maravilhosa. E, obviamente, também conta que a gente conseguiu bons jogadores no draft, né? E isso ajuda muito a gente a construir o elenco a um custo baixo. Agora, também tem o outro lado dessa história. Muitas vezes você, parcelando essa pancada, lá na frente você vai ter que pagar. E aí a gente vai ter que ver se o dinheiro tá constando, né? Minha visão é a seguinte. Hoje, para daqui 4 anos, a gente tá olhando aqui em 2025, a gente tá olhando pra 2029, eu acho que o Eagles tá tranquilíssimo por mais 4 temporadas, porque o salary cap não vai parar de subir. E o dinheiro que o Howie tá gastando por fora não tá comprometendo. Depois de 2029 a gente pensa no assunto. Mas eu acho que a gente tá muito bem, Antônio. Você falou muito bem aí. Void Year é uma coisa que eu estudo já há algum tempo, porque o Eagles é o time que mais usa isso na NFL e acaba que é complicado de entender. Não é aquele contrato tradicionalzão. O cara, pô, corta, já sabe exatamente o que vai dar no dead money, o que não vai dar. Com os Void Years, tem várias ramificações, sabe? É, por exemplo, o Goddard tá aí para ser trocado. Num site mostra uma coisa, no outro É, site mostra outra. Se os especialistas têm dificuldade, imagina a gente. Mas, pô, é uma das principais manobras para ter eficácia na NFL, né? Acredito que você tem que saber fazer, não tem certo ou errado nisso. Mas, por exemplo, os Saints faz e não tem o sucesso que o Eagles tem, né? O time tem que saber quando parar de fazer, tem que saber quando, ó, a gente tem que resetar agora, porque a gente não é tão bom assim mais, não adianta ficar postergando esse dinheiro, porque uma hora vai chegar, tem que saber o momento certo. Por exemplo, o Eagles agora está cheio de jogador bom, que a gente tem certeza que eles são bons. A gente não tem dúvidas entre J. Brown, Devon Smith, é, finalmente no futuro, Carter no futuro, enfim. Quando o cara tem certeza e tem essa janela, vale muito a pena, muito a pena. E o dono também tem que querer abrir o bolso, né? Porque tem muito dinheiro que vai na frente, é o famoso, para os brasileiros, as luvas. A gente dá muito dinheiro isso. na frente para os jogadores, e aí o dono tem que estar disposto a fazer isso, porque não é todo mundo que quer dar aquela grana toda numa lapada só. É duro assinar o Então, cheque, né? É exato. duro. Então a gente tem que ser muito grato ao Lurie também, né? Não só ao Howie. Mas é isso. Eu acho que o Eagles tem um especialista no assunto, como general manager. Eu não tenho preocupação nenhuma. Em 2029,
talvez eu tenha, mas se a gente já tiver mais. Eu já tô tranquilo, já fomos campeões. Se tiver mais um título, mas hoje então tá ótimo, tá tranquilo pra 2029. É isso aí. Falando nisso, Antônio, você levantou um assunto que é muito bom pra gente pegar um gancho aqui. Gente, vamos lá. Eu, sinceramente, fico triste de ter que falar essas coisas aqui no podcast, mas tem muita gente que cai nas fake news aí da internet. Essa época sem temporada, a galera precisa achar engajamento. E geralmente no Philadelphia Eagles as pessoas encontram esse engajamento. O que acontece? Nos últimos dias, pegando carona num. Não sei bem se é um rumor, mas eu vou colocar aqui como se fosse algo que realmente aconteceu. Vou tentar contar a história pra vocês do começo dessa coisa toda, mas o fato é que rolou um rumor muito forte de que os Eagles negociariam o A.J. Brown para o New England Patriots em troca da quarta escolha nesse draft. E por isso, o A.J. Brown estaria postando vídeos com a camisa do Edelman, com a camisa do Tom Brady e tudo mais, e uma história, enfim. Tudo isso começou porque o Mike Vrabel deu uma entrevista. O Mike Vrabel, pra quem não sabe, era o técnico do Tennessee Titans quando o A.J. Brown tava lá, e hoje ele tá no New England Patriots, né? Ele falou que gostaria, obviamente, de contar com o A.J. Brown, que ele é um grande jogador, que eles têm uma relação muito boa. E isso evoluiu porque supostamente houve uma ligação do New England Patriots para o Howie Roseman perguntando se o A.J. Brown estaria disponível. E imediatamente o Howie Roseman falou, mas nem a pau, não tá disponível nada, né? Só que tem muito mais por trás disso. Quem lê a notícia no Twitter não sabe contexto das coisas. E aí você pega aquilo, interpreta e fica, né, por aquela conclusão que você tira na hora que você bate o olho na notícia. Mas o fato é, gente, que uma troca do A.J. Brown, ela praticamente sacramentaria todo o planejamento feito pelo Howie Roseman nesses últimos anos. Por quê? Trocar o A.J. Brown hoje significa arcar com dead money, com um peso morto no teto salarial de 60 milhões de dólares. Acabaria, basicamente, com o nosso teto salarial. A gente teria que fazer várias mudanças absurdas no nosso elenco, cortar jogadores, pagar mais dead money, e seria, assim, um movimento completamente absurdo. Não faz nem sentido até pelas temporadas que o A.J. Brown tem com a gente, né? O A.J. Brown ainda é um jogador jovem, ainda tem muito pela frente. É um cara que tá no sistema dos Eagles já produzindo, não tem nenhuma razão pra trocar o A.J. Brown, seja pelo ponto de vista financeiro, seja pelo ponto de vista do campo. E mais uma história que surgiu do nada, do éter, foi a história de que os Eagles estariam interessados em trocar e negociar o Devonta Smith até mesmo para o New York Giants, o que torna tudo isso muito mais absurdo, porque trocar o Devonta Smith já seria bizarro. Aí trocar ele pro Giants seria mais absurdo ainda, tá? Então assim, gente, não caiam nessas histórias. Se não veio de fontes seguras eu digo Adam Schefter, Ian Rappaport, Jason LaCanfora, aí os setoristas dos Eagles, né? Jimmy Kempski, o Dave Zangaro, Ruben Frank, quem mais? Cara, tem tanta gente. Elliot Shore Parks. Bom, nossa, muitos nomes, mas o fato é, gente, que as coisas precisam ser interpretadas quando elas são sérias. Nesse caso, gente, numa boa, esqueçam isso, não vai acontecer. Antônio, por favor, ilumine as mentes dos nossos queridos amigos com informação, por favor. Ale, eu vou confessar que eu nem sabia dessa do Devon Smith. Pois é. Essa aí é novidade. A do A.J. Brown eu vi foi por conta da foto com o Edelman, né? Ele é torcedor do Patriots desde criança, o ídolo dele é Tom Brady. Enfim, ah, eu acho que é algo que ele já falou algumas vezes, já. Ele gosta do Patriots, mas enfim, é algo fora do campo. Não tem nem como trocar o cara. Como você falou aí, teria um dead cap de 60 milhões, então o Eagles não tem, e por causa dos void years, o Eagles não teria nem como arrumar isso direito. Porque quem é que o Eagles ia trocar, ia cortar? Vamos dizer assim, a gente quer arrumar o cap. O Eagles tem hoje uns 27 milhões de cap, se não me engano. Aí corta, aí troca o A.J. Brown, menos 60 milhões. A gente teria que abrir mais de 30 milhões de espaço.
quem é que a gente cortaria para abrir esses 30 milhões de espaço se todo mundo que a gente corta gera mais dead money? Entende? Então, Exato. tipo, a gente não tem como fazer isso. É inviável. Pode passar para a próxima pauta aí, que essa aí, essa aí não tem nem como adentrar muito. O Victor Williams, que é o host do Philly Pod, que é um podcast lá que fala de esportes da Filadélfia, falou aqui da melhor forma possível. Seria do interesse geral ignorar qualquer especulação que inclua A.J. Brown ou Devonta Smith no mercado. Os Eagles nunca cogitaram a ideia de transferir nenhum dos jogadores. Aliás, apareceu também uma outra ideia de troca aí, ô Antônio, que assim, né? Aparece por aquelas páginas de bait, né? De engajamento barato. Uhum. Ideias de troca. E aí aparece lá, Devonta Smith por tal pessoa. E aí alguém pega e fala que realmente é verdade, e aí começa o bololô, né? E aí já era, você não para mais. Mas é o seguinte, a história era que os Eagles trocariam o Devonta Smith. Tinha a do Giants e tinha uma que foi ainda maior, foi do Dolphins. Trocariam o Devonta Smith pelo Jalen Ramsey. Tipo, mano, não faz nem sentido. E o Não Ramsey faz. saiu falando mal do Vic Fangio lá, do Dolphins. Quando o Vic Fangio saiu de lá, a defesa do Dolphins odiava ele. Então, Sei lá. piora. Então, agora, falando de troca, teve um cenário hipotético também, mas que existe algum fundo de verdade aí, tá? Porque veio do Bleacher Report, que geralmente tem bons comentaristas aí, bons setoristas. Os Eagles estariam interessados no wide receiver Adam Thielen. Pra quem conhece o Adam Thielen já da NFL, é aquele mesmo, aquele lá dos Vikings e tudo mais, né? Tem passagens aí por vários times. E tá no Panthers hoje, é capitão por lá, é um cara bem veterano, mas que ainda produz alguma coisa. E os Eagles estariam interessados em trazer o Thielen pra ajudar o ataque, né? Ele disputaria a posição ali de wide receiver 3 com o Jahan Dotson e também serviria ali com uma quarta arma ali em potencial. Olha, Antônio, eu acho assim, particularmente, eu preferiria dar tempo de jogo a um wide receiver jovem. Mas eu gosto muito do Adam Thielen, cara. Eu acho que ele, mesmo veterano, ele traz alguma qualidade. Não é o mesmo Adam Thielen daquela época. Obviamente não vai ser um receiver de 1.000 jardas, 700 jardas. Mas é um cara confiável. E eu acho que esse tipo de jogador não se encontra em qualquer lugar. Não se encontra sempre. Eu acho que se ele estiver disponível pelo preço certo, uma escolha de sexta, sétima rodada, acho que os Eagles podem dar uma chance pro Adam Thielen, trazer ele pro nosso sistema e ver se ele encaixa. Até porque ele tá no final da carreira, não vai muito longe, né? Ele já tem aí uma certa idade. Mas eu gosto bastante da ideia. Não acho que isso resolveria, por exemplo, esse vai ser o nosso wide receiver 3. Mas que ele vai lutar ali por posição com o Dotson, eu acho que é uma colocação bem possível e vai desafiar também os muitos novatos que a gente draftou na última temporada. A gente tem o Enia Smith, a gente tem o Johnny Wilson, tem alguns jogadores por lá que me parece não vão muito pra frente, mas estão lá. O que você acha da ideia? Você gostaria de ver o Thielen com a gente? Cara, no jogo contra o Panthers, o Adam Thielen machucou bastante a gente, tá? Ele teve mais de 100 jardas, se eu não me Cara, ele é engano. chato, velho. 9 Ele ainda joga uma bola, viu? Ele, pô, jogou direitinho demais. E é aquele negócio, ele tá ficando cada ano ele tá ficando mais novo, né? Então, na próxima temporada ele pode cair muito e tal. É algo que acontece muito no futebol americano. Mas por uma sexta rodada, assim, o Dodson, apesar de ter ido bem no Super Bowl, não produziu tão bem na temporada. Então, a gente ainda tem essa dúvida ali na hora de ser 3, né? E trazer competição pro Dodson seria válido demais. E, enfim, eu toparia, sim, claro. Acho que o Thielen é um wide receiver muito inteligente, sabe? É um veteranato, teve bons momentos. Ainda teve ano passado, como eu acabei de dizer, contra o próprio Eagles, que é uma das melhores defesas da NFL. Então, pô, vale sim. Toparia essa troca se rolar. Ó, ele jogou 10 jogos ano passado. Ele teve 615 jardas em 48 recepções, 5 touchdowns. Bons números. Sem contra o Eagles. Pois é. Pois é, e talvez seja isso também que tenha chamado a atenção dos Eagles, né? Pra entreter essa ideia, né? Só pra gente comparar aqui, eu vou pegar os stats do Jahan Dotson. O Dotson, ano passado, ele jogou 17 jogos, 7 a mais que o Thielen.
Ele Foi teve três. 19 recepções, 216 jardas, nenhum touchdown. Então, assim, três. óbvio que o Thielen teve mais oportunidades, acredito eu, que o Dotson, né? O Eagles tinha, antes do Dotson, A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert e também o Saquon Barkley, né? Então, naturalmente, e o Eagles correu bastante com a bola, então, naturalmente, as chances foram mais escassas. Mas mesmo assim, a gente viu o Dotson tendo oportunidades e não aproveitando na temporada. Então, às vezes, você trazendo um receiver mais veterano, um cara que tenha mais rodagem, mais experiência de jogo, seja legal, né? Eu É, confesso que dos rumores aí que apareceram mais recentemente foi a ideia que eu gostei. Eu gostei da ideia de trazer o Adam Thielen. E assim, óbvio que a gente tá à beira do draft aí e jogadores mais jovens podem vir. Mas, como eu disse, a gente dificilmente acha jogadores confiáveis nesse nível assim de wide receiver 4 ali pra NFL, né? Então é sempre uma aposta, geralmente. O Thielen é uma aposta que eu gostaria de pagar pra ver. Dito e isso, ali, família... Oi, diga lá. só um detalhe, tava olhando aqui os números do Dotson. Dessas 216 jardas, 94 vieram naquele último jogo contra o Giants, quando só tinha reserva. Tava só o Então, Zé da assim, padaria jogando. foi uma temporada bem, bem abaixo. Eu gostei dele no Super Bowl, obviamente, ele teve 45 jardas, quase teve aquele touchdown, que era na N1. Ajudou, mas acho que foi um erro, assim, o Eagles. Eu até gostei, posso falar agora, né? Na época eu gostei da troca, mas foi um erro, eu acredito. E, pô, trazer alguém para competir com ele, um jogador muito mais é, exemplos de deu certo na liga, como o Steven, eu gostaria, assim, da ideia. Mas mal não. Eu vou falar um cara que eu gostaria de ver no Eagles. Elijah Moore. Sabe quem é? Hum, Aquele que era sei, do Browns, sei. aí do Jets. Eu gostaria de ver esse cara no Eagles. Gostaria, ou um cara no estilo Elijah dele, Moore. né? Mas o Elijah Moore é um cara. Ele não produziu muito na NFL, mas ele é um cara muito explosivo. Eu queria ver ele no nosso sistema. Eu acho que daria muito certo. Ele, ele entrega suas 500 jardas aqui, pelo que eu tô vendo. É, Tá válido demais. então. Eu gostaria de ver esse cara. Acho que ele tem uma qualidade ali. Bom, E é jovem. nossa, jovem. Cara, ele foi draftado acho que 2, 3 anos atrás. Ele é bem novo ainda. Bem novo. Bem novo. Gostaria de ver esse cara. Mas vamos lá. Vamos falar do que interessa agora, Antônio. Estamos a 2 dias do draft da NFL no momento dessa gravação. Já entramos aqui na quarta-feira, na verdade, né? Mas a gente tá gravando esse podcast aqui à noite, então entramos na quarta-feira. Amanhã é dia de draft, né? Vamos falar o seguinte. Antes de qualquer coisa, reforçando o que eu e o Antônio já falamos anteriormente. Eagles vai escolher na 32? Eu duvido. Eu duvido bastante. Só que alguns, na verdade a grande maioria, acha que o Howie vai fazer um trade down. Ele vai descer, não é pra BC, ele vai descer pra segunda rodada pra escolher 2 jogadores ali potencialmente. Minha opinião é que o Howie vai subir no draft. Ele vai subir. E eu acho que ele deve subir até a escolha 18, 20. Ele deve fazer um movimento agudo pra buscar um jogador que ele acredita que valha uma escolha de primeira rodada, tá? Tudo bem, eu entendo, falamos disso acho que no último podcast, Antônio, sobre a questão do custo, né? O jogador custa muito menos na segunda rodada pro time durante 4 anos do que o jogador de primeira rodada. Mas eu acredito que no custo que você vai ter com esse jogador, vale muito mais a pena você pagar por um jogador de primeira rodada que te entregue uma produção do que um jogador de segunda, porque depois você também não tem a opção de quinta temporada. Enfim, né? É complicado. Apesar que segunda rodada ainda tem, né? A escolha de quinto ano, não? Não tem? Tem não. Só a primeira. Então tá bom. Então eu tô certo. Mas no momento ali eu achei que minha mente tinha me traído. Agora, eu acho que o Howie vai subir no draft e vai tentar escolher alguém mais alto, tá? É o que eu Quer uma acredito. informação, Ale? Pode falar. Eu quero uma informação, Antônio. Sabe quantas escolhas de draft o Vikings tem em 2025? Ah. 4. Uma primeira rodada, uma terceira, uma quinta e uma sexta. O Vikings escolhe na 24ª escolha. Você tá sentindo, Antônio? Quer mais uma informação? Quero informação. Segundo
uma das casas de aposta que eu mais confio, assim, que as odds estão corretas e tal, que é a Pinnacle. O Malak Starks, para ser draftado depois da 23ª, ou seja, da 24ª em diante, paga 1,4 para cada real apostado. Ou seja, essa casa de aposta está querendo me dizer que o Malak Starks vai chegar na pique do Vikings. Então, eu só tô dizendo, só essa é a informação, Interessante, hein, Antônio? Interessante, hein? né. Bem legal essa informação aí. Eu acredito que a galera, obviamente, vai gostar muito dessa escolha se ela acontecer, Antônio, porque o Malak Starks é um bom jogador, é um cara que produziu em Georgia, e eu acho que ele tem a cara da nossa defesa. E eu ainda acho que o Howie Roseman não trocou o Gardner Johnson à toa. Surgiu um rumor que o Cooper DeJean estava treinando para ser safety. Que ele estava treinando com o Ryan Clark, que é lendário safety do Pittsburgh Steelers, também é analista da ESPN lá nos Estados Unidos. Mas eu não acho que seja por isso. Exatamente, tá? Eu particularmente vejo o seguinte, eu vejo o Eagles fazendo uma escolha que tenha ligação com uma necessidade direta do time, então, ou é o guarde do lado direito da linha, também acho que a gente pode estar subestimando o quanto o Eagles gosta do Tyler Steen e do Kenyon Green. Você não traz um jogador desse à toa, né, numa troca ali com o Gardner Johnson. Você não traz um cara que foi uma escolha de primeira rodada alta, à toa você vê um potencial nele ali, né? E ainda pode ter veterano envolvido, tem aquele jogador que veio do Dolphins, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas também é um cara que pode entrar nessa briga. Mas o Malak Starks faz muito sentido desse ponto de vista, né? É um cara que entraria já chegando junto. Pô, safety direto. Primeiro ano já titular. A base seria essa. Porque ele tem o espaço pra isso. Ou o Howie Roseman pode estar pensando num nome que a galera vem gostando bastante, que é o Maxwell Hairston, que é de Kentucky. É um cornerback muito rápido, correu um absurdo no 40 jardas. Vou passar até o número exato pra vocês aqui, mas ele correu um absurdo no 40 jardas e é um cara muito bom na marcação em zona. É um cara pra gente ficar de olho também, viu, Antônio? Eu acho que o Eagles pode estar de olho nele pra essa primeira rodada, viu? Ale, você me pegou desprevenido. Eu não estava contando com o Maxwell Harrison, confesso, mas seria 4,28 ele correu no 40 jardas. 4, 4,28. 4, caramba, 4,28, A única questão é que ele vem de uma lesão no ombro nessa última temporada. Ele jogou 7 jogos, 19 tackles, uma interceptação e 4 passes defendidos nesse período. Me parece que é um cara um pouco mais situacional e, assim, é aquele típico jogador que você dá ali um espaço para ele se desenvolver porque ele tem as ferramentas físicas e tem a produção no college. Mas não é aquele titular óbvio, como era, por exemplo, o Quinion Mitchell, quando ele veio do college, né? Quinion Mitchell, a gente não tinha nenhuma dúvida que ele seria, de fato, um titular. Pra quem não conhece o Malak Starks é o safety titular de Georgia nos últimos anos. É um cara que comparam com o Jesse Bates. Isso é uma comparação do Bleacher Report, não é do Ale, é do próprio Bleacher Report, mas eu vejo similaridade no jogo deles. É um cara extremamente físico contra o jogo corrido. Lembra, às vezes, o CJ Gardner Johnson. Eu gosto muito da ideia de trazer o Starks. Agora, também temos que saber se ele tá sendo beneficiado por jogar em Georgia, que é uma dúvida que nós tivemos com todos os jogadores que vieram de Georgia nos últimos anos, e foram vários, né, Antônio? Agora, ele tem a produção e tem no vídeo a qualidade que a gente espera de um jogador titular de NFL. Ale, eu gosto muito do Malak Starks. Eu acho que o vídeo é o maior aliado dele, né? A tape dele é muito boa. Quando o combine não foi tão bom, ele deixou a desejar em alguns exercícios físicos. Teve o pior tempo no cone drill, se eu não me engano, no shuffle. Não foi muito bom, não tem como negar isso. Mas o tape dele é espetacular, assim, é um jogador que joga muito bem em zona. O Fangio deve olhar o tape dele e falar, cara, esse é o safety que eu quero, ele é muito versátil, joga em todas, pode jogar de free safety, pode jogar de strong safety, pode jogar no nickel, pode jogar, ele faz de tudo na defesa ali na secundária.
E, cara, é um safety feito para jogar na esquema do Vic Fangio, na minha visão, né? Na minha humilde opinião. Muito melhor em zona do que na cobertura mano a mano. Também consegue, mas, por exemplo, se ele pegar um wide receiver mais é, rápido, assim, aquele wide receiver que quebra a coluna do marcador no mano a mano, ele não vai sair muito bem. Mas na zona, ele é ótimo. Ele tem um QI de futebol americano muito elevado, sabe? Até por causa disso, o atletismo dele não é dos melhores, então ele tem que saber a jogada antes de todo mundo para estar lá. E ele consegue fazer isso. Por isso que o take dele é tão bom. Então, é um cara que desde o começo do processo me chamou a atenção. Não vou negar que eu fui meio clubista, né, no começo. Pô, não sei, Georgia, já cresci o olho, mas depois que eu fui olhar com calma, entendi por que ele tem esse hype. Ele começou o processo como safety 1, no consenso, mas hoje já tem uma dúvida ali com o Nick Emmanoury. O Jeremiah, por exemplo, o analista da NFL.com, já tem ele como safety 2, mas enfim, é um safety que isso é bom pra gente, né? Se o cara fosse o safety 1 consenso lá em cima, ele não nem seria cotado pro Eagles. Então eu Exato. acho que existe sim, uma grande possibilidade dele sobrar pra gente. E escolher na 32 é isso, é ver algum jogador que, pô, seria top 20 na maioria dos boards e acabou caindo por algum motivo que sabe lá Deus o quê. Então é isso, é esperar. Vamos ver se o Howie pode dar esse trade-up com o Vikings. Seria uma cravada grande, mas eu acho que ele pode cair sim no nosso colo. Tô esperançoso. Olha, outra coisa bem legal, Antônio, que a gente até postou lá no Instagram, né? Foram as visitas top 30. A gente destacou isso no último podcast. Essas visitas são chamadas de top 30, mas não significa que são os 30 melhores jogadores de acordo com o time, tá? Elas têm esse nome por conta da NFL mesmo, que deu esse nome quando inventou essas visitas. Mas basicamente é o seguinte: o time pode escolher 30 jogadores para fazer uma visita ao complexo lá de treinamento, conhecer diretamente os técnicos, ter uma entrevista com o jogador. O tempo é limitado, existe uma série de regras, inclusive, para isso, tá? Só que tem uma coisa bem legal desse top 30, porque ele pode estar mostrando pra gente qual o plano do Philadelphia Eagles, e eu vou te dar a razão por quê. Em 2024, 5 dos 9 jogadores escolhidos pelos Eagles fizeram visitas diretas com o time no top 30. Entre eles, Quinion Mitchell, Cooper DeJean, Jalix Hunt, Anya Smith e Johnny Wilson. Ou seja, dos jogadores draftados mais cedo pelo Eagles, escolhas 1, 2 e 3, os 3 foram de top 30. Então, o jogador-alvo do Philadelphia Eagles provavelmente já visitou Filadélfia, já conversou com a comissão técnica, tá? Eu passei pra vocês alguns nomes aqui, mas eu achei bem legal uma divisão que foi feita no Reddit. Eu vou dar o crédito aqui ao anônimo, né? Que é o Patty Mayonnaise. Ele postou um gráfico aqui com a projeção dos jogadores que foram visitar o Philadelphia Eagles em relação ao draft, onde eles seriam draftados. Então, vamos lá. E vou falar posição por posição pra você. Vou fazer por round aqui pro Antônio comentar comigo, tá? Mas vamos lá. Primeira rodada, os jogadores esperados para primeiro round seriam Malaki Starks, Josh Cornelly Jr., que é linha ofensiva, tackle ali, guard, né? É projetado como guard na NFL. Donovan Ezeruaku, que é um edge. Nick Scourton, também um edge. E o Trey Amos, que é um cornerback. O Trey Amos é um jogador mais pra segunda rodada, tá? Mas o Trey Amos tem subido aí um pouquinho nas avaliações aí dos especialistas, tá? Então, Antônio, basicamente são 5 jogadores cotados para a primeira rodada que já visitaram o Philadelphia Eagles, além, obviamente, de outros jogadores aqui, mas vamos falar da primeira rodada primeiro. Nada de Walter Nolan, não teve ele. Outro jogador também que ficou ausente aí dessa história toda, e é um cara que foi bastante mocado pro Philadelphia Eagles, foi o próprio Pierce Jr., né, de Tennessee, que é o edge. Os Eagles não trouxeram ele para uma visita. Então me causa uma certa curiosidade se os Eagles estão pensando nesse plano de ação aqui, porque a gente provavelmente vai ver uma escolha por melhor valor disponível na hora ali. Acho que o Eagles tem uns
5, 6 alvos pra essa posição, Antônio. Como você bem disse aí nos últimos anos, o Igor geralmente mostra as mãos, né, entre aspas, faz parte do estudo aí. Todos os times da NFL, na verdade, é algo muito importante, é a escolha a top 30, né, visitas. E são jogadores, assim, na minha visão, que estão no range, né? Estão no range ali, entre a 24 e a 38. São jogadores, todos esses cinco aí que você falou, eu acho que vão sair por ali e são jogadores possíveis do Eagles escolher. O Eagles não foi em ninguém no top 15, tipo um tight end como o Tyler Warren ou um top 10. O próprio Walter Nolan, né, eu achava que ia ser uma visita, mas ele tá ganhando um hype, né? Então eu acho que acabou que o Eagles não tá contando muito com essa possibilidade. Cara, desses cinco, eu, eu gosto do. Eu queria o Alex Tax. Não, Eu eu queria o também. Alex Tax. Eu Desses acho que se a gente cinco tivesse entre é esses Tax. 5, é o que eu gostaria mais. Por conta da questão de ter uma necessidade imediata no time. E não ser tanto projeto. Eu acho que jogador de primeira rodada, quando ele chega contribuindo, faz muito bem pro time. A gente vê a diferença que isso faz, né? É, eu gosto também do Ezeruaco, Nick Carlton. O Trey Amos, como você falou, também é um jogador de segunda rodada, né? Mas, cara, você escolhendo na 32 é quase uma segunda rodada, né? Então, se você gosta do cornerback do Trey Amos, ele não vai chegar lá para você na 64, né? Então, acaba que, se não acontecer nenhuma proposta de trade down, você tem que pegar ele. Mas eu não gostaria. Eu ficaria tipo, tá, né? É o que tem para hoje, né? O Trey Amos. O próprio Nick Carlton, ele entra também nessa área, você gosta mais dele, né? Gosto Eu dele. acho que o Nick Carlton é um jogador mais de escolha 35, 36 também. E, tipo, entre isso e 32 é um pequeno reach, não faz mal, mas eu queria sabe? Algo melhor na 32. Queria que caísse alguém lá de cima. E o Nick Carlton, Trey Amos são jogadores mais dessa fase mesmo, mais do que me daria a sensação de que nada muito bom caiu, sabe? Deu a lógica. E, tipo, às vezes não é nem ruim, é mais. É, Eu tô querendo ser mais otimista. você só seguiu ali o curso das coisas, né? Só deixou a O água curso rolar. das coisas. Mas olha que interessante Isso. aqui, Antônio. Pra segunda e terceira rodada, os Eagles tiveram 9 visitas e 4 delas foram dedicadas a jogadores de linha ofensiva. São o Marcus Zambo, o Donovan Jackson, Charles Grant e o Anthony Belton. Cara, o Charles Grant é um cara que me chama muita atenção, porque é um cara grande, um cara que pode ajudar o nosso querido Jeff Stoutland a ter mais um jogador ali se projetando nessa linha ofensiva. O Donovan Jackson é um cara também que eu acho muito interessante, porque eu gosto muito de primeira e segunda rodada jogadores que jogam em grandes programas de futebol americano. E eu acho que o Ohio State te oferece a oportunidade de ver o seu jogador contra o fino do college football. Então você tá jogando contra caras que vão ser também escolhas de primeira, segunda, terceira rodada. Tem nível de NFL. Então você consegue avaliar melhor. E o Donovan Jackson é um cara que eu vejo bem sólido na segunda rodada, acho que seria uma boa escolha pra gente. Eu gosto dele. É um guard mesmo. Acho que é um cara que pode encaixar nessa briga aí pela posição de guard também. Mas tem um nome, além dos jogadores de linha ofensiva agora passando pros outros, que eu acho que você vai... Dois nomes que você acha que você vai gostar bastante, Antônio. Além do Maxwell Hairston, que já foi avaliado. Linha defensiva, TJ Sanders e Shemar Turner. O Shemar Turner Sim. é o linha defensiva do Texas A&M, que jogou ao lado, inclusive, do Nick Carlton. E assim, esse cara tava num hype absurdo entrando nesse ano. Veio muito bem no começo do processo de draft, depois deu uma baixadinha. Por que que isso acontece, pessoal? Muitas vezes não é nem pela qualidade do jogador em si. Mas tem empresários muito habilidosos em fazer os seus jogadores subirem nos boards aí, nos mock drafts. E esses caras usam as redes sociais, usam especialistas, usam uma série de fatores para poder colocar os seus jogadores em evidência. E tá tudo bem, é o trabalho deles, eles são pagos para isso, né?
Isso é o que faz eles serem pagos, na verdade. Mas o Shamar Turner é um dos poucos jogadores que, na minha opinião, tem muito mais produção do que hype. Eu gosto muito da ideia de pegar ele na segunda rodada e é um cara que encaixaria ali naquela vaguinha do Milton Williams, né, Antônio? Isso, Ale. Entre esses dois, eu confesso que eu gosto mais do TJ Sanders. Eu também gosto da opção do Turner, mas o Turner me preocupa um pouco contra a corrida. Eu acho que ele não é um left tackle muito grande, sabe? Falta um pouco de bicho ali. Mas ele, ele contribuiria sim. O TJ Sanders eu gosto mais. Eu acho um bom tacleador, controla melhor o gap. Então, eu acho que eu ficaria mais com o TJ Sanders no segundo dia, mas são duas boas opções também. E é legal, né? Porque eu também acho que os Eagles não precisam, no momento, investir uma escolha de primeira rodada num jogador, num defensive tackle. Eu gosto do Walter Nolan, mas não acho que seria tão legal gastar uma escolha de primeira rodada nele, porque a gente tem essa necessidade fundamental ali na posição de safety, né? E a gente ainda tá esquecendo o corner, né? Porque a gente não tem mais o Darius Slay. A gente tem o Quinion Mitchell, tem o Kelly Ringo, mas o Kelly Ringo sempre foi um projeto. A gente não sabe como ele vai responder. E o Cooper DeJean como cornerback 2 seria legal, mas eu acho que ele é muito mais útil como um canivete suíço mesmo na defesa, como ele foi essa temporada. Então, eu não sei, eu gostaria mais de ver, por exemplo, o Malak Starks chegando mesmo na primeira, mas de segunda rodada acho que caberia bem um defensive tackle, acho que caberia bem uma linha ofensiva, e pelo que a gente vê aqui, o Eagles tá com uma ideia bem legal. Mais uma vez repetindo aqui, de linha ofensiva interna, ou seja, guard, né? A gente tem o Marcus Zambo e o Donovan Jackson. Aí tackles, Charles Grant e Anthony Belton. O TJ Sanders e o Shamar Turner como defensive tackles. Aí tem o Maxwell Hairston e o Jacob Parrish para terceiro round ele como cornerbacks. E o Oluwafemi Oladejo como edge. O Oladejo é um projeto, não é um cara tão pronto, mas é um outro jogador pra gente ficar de olho. E aí nas rodadas mais inferiores, a gente tem algumas avaliações aqui. Por exemplo, o Dylan Fairchild, que é um guard de Georgia, é um cara que é muito bem visto como uma escolha de quinto, sexto round. Eu sempre acho legal você trazer um OL de um programa grande no quinto, sexto round que tenha te mostrado alguma coisa. Principalmente quando você tem o Jeff Stoutland fazendo a linha ofensiva crescer, né? Mas tem um outro prospecto que eu achei bem legal, que é o Jadon Blue, que é um running back. Esse cara pode chegar somando. Ainda mais agora sem o Kenneth Gainwell. Tem o A.J. Dillon, mas não é uma certeza também. É legal colocar um cara mais novo para disputar a posição com o Will Shipley, abrir o seu espaço ali. Se tiver disponível, eu acho legal puxar o gatilho. Enfim, eu acho assim, Antônio, o plano dos Eagles, na minha opinião, é: número 1, draftar por valor. Acho que tá bem claro isso. Dentro das posições que eles avaliaram, eles veem esse draft como uma oportunidade para isso. E o próprio Howie Roseman falou em entrevista recentemente que ele vê esse draft bem fraco. Ele disse que não vê 32 jogadores com o título ali, com a avaliação de jogador de primeiro round de draft de NFL. Então, naturalmente, essa é uma classe fraca de draft. Você concorda com isso, Antônio? Concordo, Ale. Eu acho que é uma classe que tem três jogadores diferentes, assim. O Jantai, o Travis Hunter e o Abdul Carter. São três com potenciais aí de ser estrelas da liga e, enfim. Da 5 até a. Da 5 não, vai, da 8 até a 20 tem bons jogadores. Tem jogadores de qualidade que vão ser starters aí na liga e tal. Da 20 e pouco até a 32 você consegue garimpar ainda, mas já dá uma queda. E aí, da segunda rodada para baixo, é mais aquele negócio ainda tem na segunda rodada alguns jogadores, sempre tem, mas cai muito o nível, sabe? Eu acho que é um draft realmente abaixo. Tem opções de desenvolvimento, tem mais depth guys, né? Assim, do que grandes jogadores. Mas a sensação que eu tenho é que são três estrelas, bons starters, vão tapar o buraco ali bem, vão render direitinho, mas nada de All-Pro, de ser um jogador espetacular. E o resto é desenvolvimento, procurar alguém para ver se você consegue extrair alguma coisa, sabe?
Muito bem, eu também concordo com você. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos colocar alguns cenários aqui na mesa pra gente discutir, pra gente ir encerrando aqui o nosso podcast falando do draft dessa quinta-feira. Vamos lá. Antônio, os Eagles ficam na escolha 32 ou não ficam? Sua opinião. Eu acho que não ficam. Eu acho que o Eagles não vai ficar nessa escolha 32. Seja porque caiu alguém que eles gostam, um Alex Stark da vida, um próprio Walter Nolan, que apesar de não ter tido a visita, pode cair e o Eagles se interessar. E aí eles subiriam. E caso não aconteça, caso siga o plano do Eagles de um Nick Carlton, um Trey Amos, um Donovan Israelko, e surgiu uma proposta de trade-up aí de algum time da segunda rodada, e o Eagles ter que descer, acho que o Eagles já pensar assim, pô, acho que eu consigo pegar esse jogador ali no começo da primeira rodada, na 34, na 35, na 36, eu vou descer. E eu acho que é por aí, eu acho que isso que vai acontecer. Acho que é muito difícil ele ficar na 32. Eu acho que o Eagles sobe e sobe legal. Eu vou fazer uma bold Legal, prediction aqui. Eu acho que o Eagles sobe da 18 pra cima. Eu acho que o vai Eagles ser caro. vai, mas o Eagles vai subir. Só que assim, Antônio, eu concordo com você que vai ser caro, mas o Eagles tem pra pagar, e é que tá. O Eagles tem pra pagar. Tem 11 escolhas, né? Tem pra pagar. Então, eu acho que faz sentido. E eu também vejo o seguinte, Antônio, eu acho que os demais times da NFL também vêm com certa desconfiança essa classe de draft, tá? Então, por isso, eu acredito que para muitos proprietários e GMs faça muito mais sentido você trocar nesse draft e talvez fortalecer o seu draft para o futuro do que ficar nesse aqui. Principalmente nas posições onde os times têm ganho jogos, né? Que são os playmakers, os wide receivers, quarterbacks. Linha ofensiva também não é um draft muito profundo. É um draft, na verdade, bem complicado de linha ofensiva. Então eu acho que alguns times que podem se dar o luxo vão acabar trocando e vão esperar pro próximo draft, que esse sim vem muito, muito forte. Vem muito pesado. Todos, Próximo. todos os tackles aí que estão bem cotados querem transformar em guardas. Todos têm braço pequeno, assim. Então, E aí, pô, quando tá nisso, realmente meu velho. é uma classe complicada. É. Bom, quando você vê os quarterbacks que estão sendo cotados para as primeiras escolhas, você já vê que não é uma classe muito forte. O Cam Ward não é um grande quarterback. O Shedeur Sanders também não é um grande quarterback. O Jackson Dart talvez seja um quarterback melhor que os outros dois e agora tá subindo que nem maluco no draft. Quer dizer, não é uma classe muito, muito forte, né? Na minha opinião, os Eagles vão subir e vão tentar pegar um dos... Eu acredito que o Eagles veja ali entre 20, 18 jogadores com força mesmo de primeira rodada ali. E aí, se cair até a escolha 18, por exemplo, acho que os Eagles puxam o gatilho e vão tentar trazer alguém que eles realmente gostam. Se não, acredito que role um trade down, mas os Eagles não ficam na 32. Ou um trade upzinho leve, talvez. Olha, vai cair esse cara aqui, vamos tentar pegar esse cara mais ou menos ali na 25, 23, mas eu acho que o Eagles vai subir acima disso. Acho que o Howie vai ser um pouco mais ousado, ele não tá pra brincadeira. Outro cenário legal aí, que inclusive foi cravado pelo Adam Schefter. Os Eagles vão estar ativos no mercado nesse final de semana aí, de draft. Obviamente, o draft começa na quinta, mas vai até o sábado, né? Com as escolhas. Os Eagles adquirem um jogador veterano durante o draft. Você acha que isso vai acontecer, Antônio? Pô, Ale, sinceramente, eu acho que é difícil, sabe? Difícil prever. A única vez que isso aconteceu foi o A.J. Brown, que eu me lembro, né? Se eu tiver errado, me corrija, por favor. É algo difícil de acontecer no dia do draft, mas eu acho que pode acontecer é, poucos dias depois, sabe? Acabou o draft, todo mundo já tá com o seu elenco ali. Vamos ver o que é que tem aí disponível. Vamos dar uma olhada ao redor da liga. Ainda tem esse buraco aqui. Beleza, vamos trazer um guarda aí para competir com o Steam, com o Kenyon Green. Vamos trazer não conseguimos safe. Vamos trazer um safety aí para ir pro lugar do Sidney Brown, enfim.
Eu acho que no dia, eu não confio muito não. Mas é muito engraçado, né, como, todos os insiders falam assim: "Ah, o Howie Roseman vai ser muito ativo em trocas no draft". Eu vou falar isso também, sabe, eu acho que é a coisa mais óbvia do mundo, o Howie sempre é ativo em trocas, então eu acho que não é algo novo não, vai ter troca de segunda, terceira rodada, quarta, que ele sempre faz, mas uma troca pesada, assim, pra um jogador que vai vir pra ser titular, eu não botaria tanta fé não, mas se acontecer, maravilha, né. É, eu acho que poderia acontecer, Antônio, mas eu não vejo tantas necessidades assim no time, sabe? Eu acho que se a gente tivesse uma necessidade premente, tipo assim, temos uns 3 4 buracos, e aí a gente tem um jogador muito bom ali disponível, que a gente pode trocar por uma escolha de segundo, terceiro round, nesse draft fraco, ok. Mas É, hoje, assim, beleza, a gente tem um buraco ali como safety, guarde do lado direito, a gente poderia usar um defensive tackle reserva ali, um cara de rotação junto com o Moro Ojomo brigando ali. E um corner, vai, é isso. Beleza, talvez o corner seja mais. Eu acho que a gente tá até subestimando o quanto o Eagles precisa de um corner, tá? Eu vou repetir isso aqui. Eu acho que a gente tá subestimando e talvez, se aparecer alguém no draft que seja legal, durante o draft que seja legal, ok. Mas também não acho que o Eagles vai fazer uma troca, por exemplo, uma escolha de primeira rodada. Não vai. Acho que não vai, hum, né? Talvez da terceira rodada pra baixo, aí acho que faz sentido. O Howie não gosta de pagar muito caro. Tipo, por mais que seja um draft fraco, ele sabe que a escolha de primeira rodada tem um valor de mercado alto, entendeu? Então ele vai querer puxar isso, sugar isso o mais possível, né? Mais que der. Então, Ale, sabe o que eu acho, Ale? É que, pô, quando você tá chegando no draft, os insiders precisam de atum. Eles precisam criar, olha, fica de olho nisso. Isso aqui pode. O Browns e o Giants estão ouvindo ligações com a troca. É sempre algo bem repetitivo, assim. Aí eles pensam, os pô, times, na verdade, quem? também abastecem isso, né? Sim, sim, claro. Aí eles pensam, pô, quem é o GM mais agressivo aqui? Que se eu falar, pode ser que ele faça uma troca mesmo. Não, acho que ele sempre faz, ele gosta de fazer essas coisas, ele é agressivo. O Howie. Aí ele vai chutar. Eu acho que o Howie vai ser agressivo, vai fazer trocas no draft. É um chute com, sei lá, 70% de chance de dar Então, certo, dar Antônio, ponto. eu concordo com você. Mas a questão é que foi o Adam Schefter e ele não acha. Ele falou: eu garanto É, aqui que vai acontecer. Ele vai trocar, ele vai buscar, seja subir no draft, seja um jogador veterano. E assim, pro Adam Schefter cravar, eu acho que é muito mais do que um é. achismo em relação ao Howie, mas eu concordo 100% com você, pô. É óbvio que os caras fazem isso. Pra ganhar engajamento, evidentemente, né? Aham, É isso. é. Então, vamos lá. Eu também não acho que vai acontecer. Eu tô bem alinhado com o Antônio nisso. Acho que o Eagles pode até buscar um jogador aqui, ali, mas um grande jogador de impacto não vai acontecer. Talvez esse wide receiver 3 aí que a gente tem falado, talvez ele venha aí no draft, viu? Nem que não seja o Adam Thielen, mas pode ser outro. E eu não duvido, não. Pode acontecer. Outra questão bem legal aqui que colocaram outro cenário. Bryce Huff ou Dallas Goddard vão ser trocados antes desse draft. Você acha que pode acontecer, Antônio? Eu acho que não. Eu acho que. Quer dizer, poder pode, né? Mas eu acho que o Golladay vai ser trocado visando o draft de 2026. Também Eu acho acho. que o Eagles, se aparecer uma grande proposta, obviamente que a gente engoliria o dead cap e pegaria a pick. Mas eu acho que não vai acontecer e o Eagles vai tentar extrair uma pick melhor de 2026. Porque como falta mais tempo, a pick se valoriza. O cara trocar agora uma segunda rodada de 2026, ele tá pensando como se fosse uma terceira de 2025, sabe? É mais ou menos a matemática que os times fazem. Mas no fim, é uma segunda rodada, sabe? Então, o Eagles, acho que deve estar pensando assim, e até melhor financeiramente, trocar o Golladay depois de junho. Então, a gente parcelaria um pouco do dead money dele, trocando ele depois de junho, e eu acho que é isso que o Eagles vai fazer. Ele vai esperar, passou o draft, tenta pegar uma boa. Os times já vão estar. Um time que precisa de talento, por exemplo, já vai saber que realmente não conseguimos um talento no draft, não conseguimos no mercado, tem um Golladay ali disponível. Vou ligar pro Eagles.
liga pro Eagles, faz uma troca por uma escolha de 2026, que tem menos valor, porque falta mais tempo. O Eagles pega uma escolha decente, como fez com o Hudson Reddick. Ninguém queria trocar pelo Hudson Reddick ou dar uma escolha mais valiosa. O Eagles falou, tá bom, você não quer dar desse draft? Não, dê mais pra frente, draft 2020, lá vai ter a terceira rodada. Aí eles conseguiram a terceira rodada com o Reddick e eu acho que vai fazer o mesmo com o Goddard. Depois de junho, eu acho que essa troca vai acontecer. O Bradley Huff, eu acho que também não. Eu desde o começo da off-season, eu penso que o Eagles vai insistir, vai tentar dar mais uma chance no Huff, por conta do salário. Essa questão do void year prende muito o jogador ao Eagles. Então, como eu falei, o lado bom é que a gente tem muitos jogadores certos, né? A gente tem certeza que ele é bom. O Bryce Huff não foi isso. O Bryce Huff, o Howie colocou void years e foi um tiro errado, pelo menos até agora. Então, é um jogador que fazer, mas é possível também, mas é mais complicado. Então eu acho que a estratégia vai ser tentar dar mais um ano para ele, e aí no terceiro ano, se não der certo, aí sim se desfaz dele com mais tranquilidade. Mas também se conseguir trocar ele, eu tô aceitando aí, porque é difícil distrair alguma coisa ali. Eu acho que o Eagles troca o Goddard depois de junho também. Eu acho que esse draft, na verdade, vai dar pro Eagles o panorama que eles precisam pra Do fazer valor. essa troca acontecer. Eu acho que vai trazer isso. E o outro lado dessa história, que é o Bryce Huff, eu vejo da seguinte forma. O Howie vai querer dar uma insistidinha a mais. Eu acho que eles vão tentar tirar o máximo que eles puderem desse contrato do Huff. Eu confesso pra vocês que alguma coisa dentro de mim me diz que esse cara vai produzir alguma coisa pra gente. Ele não vai ser craque, não vai ser gênio, não vai justificar o enorme contrato que ele recebeu, mas eu acho que ele vai responder. Eu acho que ele vai responder positivamente nessa temporada. Eu acredito que o Eagles ainda conte o Bryce Huff dentro do esquema ali de defensive ends e etc. E o quão barato foi o Azeez Ojulari e o Joshua Uche permitem que o Eagles carregue o Huff por mais uma temporada. Então, assim, na média salarial ali, como o Eagles não tá pagando o Nolan Smith, não tá pagando o Jalix Hunt, né? Paga o Bryce Huff e paga pouco pro Ojulari e pro Uche, dá pra encaixar o Huff ali e deixar ele lá. E aí, se você pega um outro edge aqui no draft, dá certo, pô, beleza. Aí fica mais fácil ainda se livrar do Huff. Mas agora, eu acho que vale mais a pena insistir no Huff como uma peça situacional de pass rush do que você simplesmente cortar ele, ou trocar ele, no caso, né? Trocar ele por um... Ele não tem nem valor hoje no mercado. Ele não tem valor. Ele não tem valor. Seria só pra se livrar do contrato. Você vai engolir 7 milhões de dead cap ali por causa de uma escolha de sexta, sétima rodada, quinta rodada. Não vale a pena. Ou vai mandar ele num pacote, que é uma coisa que raramente acontece na NFL, pra talvez subir no draft. E aí, ó, o valor dele entra ainda mais baixo. Quer dizer, o Howie tá queimando um ativo dele por nada. Eu acho isso muito fora da característica do Howie Roseman. Então, eu não acho que vai acontecer também. Mas é o seguinte, galera. Estamos chegando ao final do nosso podcast aqui. Queria agradecer a todo mundo. Draft quinta-feira. Eu, particularmente, vejo o seguinte. Nem precisa assistir o comecinho do draft. Se você chegar atrasado do trabalho, da faculdade, saiu pra jantar, saiu pra ir pra academia, nem esquenta muito o coco. A partir da 10ª escolha ali, você começa a assistir e já fica de olho, entendeu? E, obviamente, siga lá o Eagles Brasil nas redes sociais que você vai receber aquele alerta quando a gente fizer o post com a escolha do Philadelphia Eagles. Mas eu acho que o Howie deve trocar pra subir ali depois da 10ª rodada, pode ficar interessante, mas não perca todo o seu tempo, se você tá afim só de ver a escolha do Eagles, assistindo desde o começo do draft. Assista porque é legal, é divertido, é maneiro, você vai conhecer mais os jogadores que estão entrando na liga, mas se você tá voltando todas as suas atenções pro Eagles, não esquente muito a sua cabeça. Agora, o negócio fica bom a partir de sexta-feira, porque é segundo e terceiro round, pau tora, aí o Howie faz as loucuras dele, aí vamos que vamos. Aí tem troca. Aí tem loucura, aí tem loucura. É o que eu mais gosto, tá? É o que eu mais gosto. É igual o jogo de pré-temporada. Eu amo terceiro e quarto. Eu amo ver os bagres jogando, os caras jogando pelo prato de comida. É bom demais, mano. É gostoso demais. Mas é pra poucos, né? É pros que amam de verdade. Meu defeito é amar demais, Antônio Oliveira. Essa é a verdade. Dito isso, quero agradecer a você mais uma vez. Antônio, tá chegando o draft.
a sua época favorita, acredito, né, da NFL. Então, que seja um draft muito legal, que você se divirta bastante. Tamo junto. Tamo junto ali. Eu gosto demais do draft. Esse foi um processo diferente, né? Porque a gente foi campeão, né? O Eagles ficou ali na 32. Eu demorei para entrar de cabeça, mas agora já tô 100% a par aí. Tô PhD na classe de Edge. O que você perguntar de Edge aí, eu tô sabendo. Então, por mim, eu escolheria, mas, pô, fico muito feliz. Eu acho Quem que você eu prefiro escolheria, o draft. Antônio? É que cortou um pouquinho do que você falou ali. Você falou... Por mim, eu escolheria na 32 todo ano. Eu também. Com certeza, com certeza. Eu prefiro o draft do que alguns jogos. Aquele Thursday Night Football, pelada grande. Eu prefiro o draft. O dia do draft para mim é muito especial. Mas, enfim, foi um ano diferente. Foi campeão, tava mais relaxado. Mas mesmo assim deu pra conhecer legal os jogadores e a gente vai dar pra dar um bom review pra vocês depois da escolha do Eagles. É isso aí, maravilha. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai organizar alguma coisa pro draft, eu não sei o que ainda, tá? Talvez a gente faça uma livezinha comentando as escolhas ali na sexta-feira. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tem que organizar com o Antônio, tem que organizar com o Renan. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Mas o fato é que o podcast vai estar aqui pra cobrir absolutamente tudo que você precisar saber depois do draft. E durante a gente vai focar os nossos esforços principalmente lá na página do Instagram. Então, obviamente, fique de olho lá nas nossas redes sociais. O Antônio vai estar super ativo no Twitter também com o Eagles BR. Beleza? Beijo pra vocês. Muito obrigado por mais um podcast. Até a próxima. Tchau!